Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que temos pessoas que estão extremamente atentas. E, como de hábito, volto com vocês para interagir. Vocês sabem que eu adoro responder as questões porque, para mim, as questões que vocês colocam correspondem às questões que se colocam muitos outros seres humanos neste período que vocês vivem atualmente. Então, vamos, juntos, interagir, se efetivamente quiserem. Questão: a alimentação influencia na assimilação das partículas adamantinas e na evolução atual? Então, cara amiga, eu responderia em 2 níveis. A primeira coisa, o que vou dizer, não faz disso uma generalização porque cada ser humano é diferente, seja com relação ao tabaco, com relação ao tipo de nutrição e mesmo com relação à carne. Agora, é necessário que vocês apreendam uma coisa que é fundamental e que é, eu penso, a mais importante. Cristo disse: o que é importante, não é o que entra em sua boca, é o que dela sai. Vocês podem fazer muito mais mal com o que sai da sua boca do que com o que entra. Agora, a resposta que eu posso dar. Hoje, seres que não têm mais necessidade de comer e que não comem mais, realmente, completamente, porque eles se nutrem de partículas adamantinas. Há seres que têm necessidade de se enraizar e esses seres têm talvez ainda necessidade de comer a carne, se possível de animais alados e não de animais de 4 patas. Agora, no ângulo mais absoluto, aqueles de vocês que percebem as vibrações, vocês não estão sem observar que, se vocês comem pesado, vocês se tornam pesados, é uma verdade também ao nível vibratório. Isso quer dizer que, naquele momento, vocês têm dificuldade para elevar suas vibrações. Aqueles de vocês que tentaram nada absorver durante algumas horas, 24 horas ou 48 horas, vocês constatam por si mesmos que as vibrações e a consciência são profundamente diferentes a partir do momento em que vocês não fazem mais trabalhar o plexo solar, com os alimentos que chegam. Mas, eu repito, há seres que estão prontos para não mais comer completamente, e outros, de modo algum. Portanto, é preciso adaptar. Ainda uma vez, naquele nível, é preciso saber manter exata razão e exato equilíbrio. Por exemplo, há tipos de álcool que fazem subir as vibrações, como o champanhe, mas não é uma razão para beber champanhe todos os dias, não é? É similar para o tabaco, um cigarro de vez em quando estritamente nada faz a sua vibração, mas se você fuma todos os dias um maço ou 10 cigarros, você constatará muito rapidamente os efeitos ao nível vibratório. É uma questão de equilíbrio, mas também, isso se chama uma resposta que é específica para cada um, ou seja, o que desencadeia em você os alimentos. Isso bloqueia a vibração ou isso não a bloqueia? É uma questão de sentido e de percepção antes de tudo, sabendo que cada um de vocês é diferente com relação ao seu metabolismo, sua fisiologia, suas necessidades reais. Mas vocês estão ainda na 3D. Há quem não tem mais necessidade de comer e outros que têm ainda necessidade de comer. Há quem ingere líquido, como Anael disse há quase 2 anos, e outros que comem ainda sólido. Cabe a vocês encontrarem esse famoso equilíbrio entre os prazeres da terceira dimensão, de comer, e a subida vibratória que, efetivamente, se faz mais facilmente se não há alimentos em fase de digestão. É uma evidência. Questão: as subidas de raiva não controladas revelam um bloqueio ou são devidas às evoluções? Então, caro amigo, eu diria que isso vai nos 2 sentidos. O que foi vivido durante o final do ano passado, se isso se eliminava no sentido psicológico, eu disse, e eles disseram, que era uma forma de cristalização. Hoje, não é de modo algum verdadeiro. Lembrem-se de que a luz ilumina a sombra e faz surgir em vocês as últimas sombras, os últimos afetos, as últimas emoções, as últimas cristalizações do mental. Portanto, o fato de que raivas ou outros tipos de emoções possam subir, geralmente, hoje, vocês as observam porque elas sobem e porque elas são, literalmente, colocadas na luz.
Portanto, frequentemente é ao mesmo tempo um processo que se cristalizou e que, agora, se descristaliza desde a abertura da boca, que foi realizada pelo arcanjo Uriel. Portanto, se querem, agora, quando há coisas que sobem assim, olhem-nas. Vocês sabem que isso não lhes pertence ou que isso lhes pertencia no passado. Não precisa se identificar a isso, mas colocar na luz, ainda mais. É como se elas não lhes pertencessem, essas raivas ou outras coisas, mas vocês as olhassem se dissolver sob seus olhos e sob o olho de sua consciência. Em todo caso, não há o que culpar, ainda uma vez. O importante é saber se esta raiva provoca, eu diria, uma redução vibratória ou não, a longo prazo. Se não é o caso, absolutamente não é uma cristalização. É uma colocação na luz e, portanto, uma forma de descristalização de algo que havia sido, talvez, cristalizado e que se elimina desta forma. Questão: Betelgeuse vai se transformar em supernova e tornar-se o segundo Sol? Então, caro amigo, Betelgeuse quer dizer a casa. É também o ombro do gigante. É o lugar de domicílio, na constelação de Órion, dos gigantes que construíram, há 320.000 anos, os círculos de fogo dos anciões. Quando esses gigantes partiram, eles juraram voltar para restabelecer a luz original. O primeiro impulso de supernova de Betelgeuse ocorreu muito precisamente em 15 de agosto do ano 2009, no momento em que a embarcação dos Anunnaki, denominada Nibiru, foi caçada e banida aos confins desse sistema solar. Obviamente que Betelgeuse é a luz que volta. Betelgeuse terá passado, no momento em que a luz chegar, atrás da estrela fixa da constelação de Sagitário, muito exatamente a 19 graus de Sagitário. É uma profecia que havia sido dada por Oriones quando era encarnado como Valquim de Michel de Notre Dame ou Nostradamus. Ele deu, muito precisamente, o retorno da luz pela flecha de Sagitário. Isso corresponde, inteiramente, à mitologia remota dos gigantes e corresponde também como um dos elementos do retorno da luz. Então, é claro, vai-se dizer que não é para imediatamente. Eu lhes diria que pode ser a partir de hoje, mas que a influência das irradiações de Betelgeuse foi captada pelos seus cientistas, certamente, uma vez que eles disseram que aquilo ia tornar-se uma supernova. Se eles adivinharam, é por uma visão, obviamente. Aquilo corresponde a modificações tangíveis das irradiações de Betelgeuse, e corresponde, efetivamente, a modificações de seus céus extremamente importantes. Mas Betelgeuse é apenas um dos elementos do retorno da luz, uma vez que o que vai ser afetado prioritariamente, e é já o caso, não é a Terra, mas o Sol, que é a retransmissão de muitas coisas. O Sol, como sabem, é onde se encontram os seus corpos de estado de ser. Cada Sol está ligado a outro Sol, que é o seu duplo ou o seu triplo, e o duplo do Sol é o que se chama de Hercóbulos, Hercólogos, ou seja, também do que chamaram os cientistas, Nêmesis, a vingança ou a estrela da morte, é o gêmeo solar que volta no plano da eclíptica no qual giram os planetas. Todos esses acontecimentos, a luz de Betelgeuse que se transforma em supernova, a transformação do Sol em gigante vermelho, a subida de Nêmesis pelo sul dos planetas, aos confins do sistema solar, a chegada na qual vocês estão agora, doravante, nas nuvens interestelares e o alinhamento com o Sol central de todas as galáxias que é Alcione, a fonte, tudo isso se produz de maneira concomitante, nesse momento mesmo. Portanto, é claro, haverá modificações que são já visíveis no céu, como lhes disseram Anael e Uriel, eu creio. Tudo isso é extremamente visível. Tudo isso é observável. Tudo isso é perceptível. São o início das modificações que haviam sido assinaladas por São João ao nível dos céus, que vocês vivem e, como se diz, ao vivo, não é? É isso que vocês vivem. Então, agora que Betelgeuse dá esta luz visível, e amanhã, em 6 meses, pouco importa, uma vez que tudo isso se produz nesse momento mesmo. Está já aí. A irradiação do Sol, e isso eu já disse, e outros lhes disseram, não é mais de modo algum a mesma. Para os que tinham o hábito de olhar o Sol ou ao lado do Sol, antes, era amarelo, não é?
Agora, é branco. É uma evidência, mesmo para os cientistas. Tudo se modifica. Então, Betelgeuse é um elemento da dinâmica cósmica, da dinâmica e do salto dimensional da consciência da Terra e de vocês mesmos, que vivem nesse momento mesmo. Questão: poderíamos falar de Osíris? Agora, os personagens históricos, vou lhes responder em verdade, isso não tem mais qualquer importância, porque o que é importante, é que vocês são, vocês, em vibração. Que aquilo seja realidade ou não, não tem qualquer importância em sua vibração, porque aí, você entra no domínio das crenças e a crença não pode fazê-los vibrar ao nível do coração. É uma adesão mental, ou emocional, ou kármica, em função de sua própria vivência, mas jamais aquilo abrirá a porta do coração. Para nada serve querer identificar e nomear uma entidade, qualquer que seja. Então, eu sou Onraam Mikhail Ivanov, porque guardei esta denominação, mas sou unicamente Onraam Mikhail Ivanov. No limite, isso nada quer dizer. Vocês devem transcender e superar o nome para penetrar a vibração, porque a vibração é verdade, contrariamente ao nome. Hoje, retenha que o que é importante não é absolutamente a história. Se alguém lhe diz que ele é Cristo, e então você lhe responde que você também é Cristo. Qual importância encontrar alguém de exterior a vocês? São apenas dados da história que fazem girar as bicicletas. A verdade irá libertá-los, mas não a verdade do conhecimento, a verdade da sua vibração, porque, quando vocês penetram a vibração do coração, quando vocês vivem o fogo do coração, tudo lhes aparece com limpidez e, nesta limpidez, vocês nada têm a fazer com os dados históricos, porque os dados históricos da Terra pertencem, desde 300 mil anos, a algo de falsificado. Portanto, mesmo a memória de vidas passadas não tem qualquer sentido hoje. É uma armadilha que os desvia, como dizia, eu creio, um amigo, que eu ouvi cuidadosamente, do instante presente. A verdade está no presente. A verdade não é nem ontem, nem amanhã. Os dados históricos não têm qualquer sentido, eles pertencem à falsificação. Enquanto vocês concebem Cristo como exterior a vocês, não compreenderam a missão de Cristo. Enquanto vocês consideram Miguel como um arcanjo exterior a vocês, não compreenderam a vibração de Miguel. Poder-se-ia descrever-lhes Miguel em todas as dimensões. Poder-se-ia descrever-lhes, como o fez, aliás, Steiner, eu creio, a missão de Miguel, mas será que, no entanto, vocês vivem a integração da energia de Miguel, como vocês a vivem agora através dos pontos dos triângulos do coração? Não, absolutamente não. O conhecimento interior não é o saber exterior. O conhecimento exterior não é o conhecimento, é um saber. E o saber prende, sistematicamente, porque afasta do coração. A verdade está no coração e esta verdade, quando vocês ali acedem pela vibração, vocês têm acesso ao estado de ser e têm acesso a todo o universo. E vou dizer-lhes, sinceramente, quando vocês estão na vibração da unidade, saber quem era Cristo ou um amigo ou quem eu sou, eu mesmo, não tem qualquer espécie de importância. Nós somos modelos vibratórios, antes de qualquer coisa, e é isso que é essencial, para vocês, hoje. E nada mais. Questão: a atração para as imagens, como o cinema, pode obstruir as evoluções vibratórias? A imagem, retenham essa palavra, tudo que é imagem, é da magia feita para desviá-los do que vocês são. O essencial é invisível para os olhos. O que vocês veem com os olhos leva-os inevitavelmente para a ilusão. Os cinemas, o que vocês olham e que não é natural, como a caixa de imagens que chamam de televisão, nada há de pior, porque vocês são seduzidos pela imagem. E a imagem é ligada diretamente às zonas precisas no nível do cérebro, que é ligado ao cérebro reptiliano. Há imagens que se incrustam no interior da cabeça, vocês chamam isso de publicidade, que vão conduzi-los a uma sedução que não vem do coração, que vem da noção de prazer e desprazer, e que está ligada à falsificação. Por conseguinte, sim, necessariamente, isso reduz o nível vibratório. Há coisas que são vibratoriamente contraditórias e ao oposto uma da outra.
O que era possível há ainda 10 anos não é mais. O seu nível vibratório está em constante crescimento. Portanto, vocês vão facilitar este crescimento vibratório e de consciência ou vão se opor com seus comportamentos. Então, o ser humano tem tendência a manipular-se sozinho também e efetivamente a amar tudo que o manipula, porque tudo que está fora é agradável. Tudo que está fora evita de se colocar as questões fundamentais. Então, são desvios, seja o álcool, o tabaco, a caixa de imagens, TV, o cinema, tudo que vai arrastá-los numa satisfação imediata, que não é uma satisfação espiritual, ou seja, que não é duradoura. Essa satisfação chama, sistematicamente, a recomeçar para reencontrar a mesma emoção, o que não é o caso com as vibrações espirituais da luz adamantina que vocês vivem hoje. Há um dado momento em que é necessário realmente fazer as escolhas. Vocês não podem mais permanecer, como eu disse há 2 anos, com as nádegas entre 2 cadeiras. Quanto mais os dias passam, desde esse mês de dezembro, mais vocês devem ir firmemente, com abandono à luz, mas, ao mesmo tempo, em algum lugar presente em sua cabeça, a determinação e a visão de aonde vocês vão. Porque, é claro, as resistências de certa parte da humanidade são também resistências à luz por medo, por falta de informações, por rejeição da luz, por medo de perder a personalidade. Tudo isso é estritamente verídico. Então, aqueles de vocês que têm as vibrações da coroa radiante do coração, não me digam que a coroa radiante do coração vai aumentar quando vocês olham as informações, não é? Senão, há um problema. Agora, eu repito, são vocês que fazem as suas escolhas. Onde vocês querem ir? De qualquer modo, as escolhas foram feitas. Portanto, ou vocês ali vão facilmente, ou vocês ali vão cada vez mais dificilmente. Mas irão, de qualquer modo. Questão: quanto mais elevamos a consciência pelo acolhimento das vibrações, mais participamos das evoluções. Então, aí, caro amigo, é uma evidência. Tudo é um. Portanto, quando vocês se juntam à vibração da unidade, quando há cada vez mais seres que se aproximam da unidade, o conjunto do sistema se aproxima da unidade. É uma evidência. Estamos bem além das imagens, ou seja, das egrégoras pesadas. Vocês estão aqui em uma egrégora de luz. Quanto mais seres encontram a unidade ou aproximam-se da unidade, mais o conjunto do sistema se traslada para o alto. É deste modo que, cada dia, há cada vez mais seres humanos que se abrem, mesmo sem colocarem as palavras. Talvez eles não saibam mesmo o que é um chakra, talvez eles jamais ouviram falar de Miguel ou de mim, mas, de qualquer modo, eles vivem a transformação. É por isso que nós lhes dizemos, desde sempre, que o mais importante é a vibração. Só a vibração conta, e quando vocês elevam sua vibração, elevam a vibração da Terra. E sim, cabe a você sozinho, porque, se imitarem Cristo e se tornarem Cristo, vocês se dão conta do que fez Cristo, sozinho, pelo seu sacrifício. Vocês têm a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa, inteiramente e em verdade. Não é uma ilusão, é a estrita verdade. Se vocês elevam seu nível vibratório, vão elevar o nível vibratório do que está ao redor de vocês. Por conseguinte, esta elevação vibratória, que se poderia qualificar de pessoal, é, de fato, coletiva, imediatamente. Porque, juntando-se à sua unidade, vocês restabelecem a comunicação unitária, onde tudo é um, inteiramente. E, aliás, creio que vocês têm um encontro importante, nós o temos com vocês, no fim deste mês, com o Arcanjo Miguel, nota, 28 de fevereiro às 17 horas, 13 horas no horário de Brasília. Aí vocês irão constatar o salto quântico em uma outra escala. Questão: o que é da evolução do mundo encantado e dos elfos? Então, eles são estabelecidos na própria vibração unitária deles. Portanto, eles não têm evolução. A Terra ascensiona, eles permanecerão sempre na dimensão unitária deles, que é um mundo específico que nada tem a ver com o mundo da consciência humana.
São consciências que evoluem também, mas elas não têm que se transformar, porque já são unificadas. São mundos que foram, como dizer, a expressão exata, inseridos nesta realidade tridimensional pelos arcanjos e os Elohim, depois, justamente para evitar que este mundo se fechasse totalmente em si mesmo e, finalmente, morresse. A intervenção e o impulso dos arcanjos, ou dos Elohim há 52 mil anos, sempre teve por vocação evitar, assim como a partida dos gigantes, há 320 mil anos, construindo os hexágonos dos círculos de fogo, justamente, que a luz não se apagasse definitivamente, coisa que queriam, em sua grande loucura, os arcontes. O que é impossível, isto dito. Questão. Quais são os critérios que mostram que se contatou o corpo de estado de ser? Tudo que vocês vivem atualmente. E tornou-se mais fácil, finalmente, ao invés de deixar esse corpo para juntar-se ao corpo de estado de ser, como alguns humanos o viveram, reconstruí-lo, uma vez que o corpo de estado de ser, lembre-se, é um holograma. Ele pode estar presente em todas as dimensões ao mesmo tempo. É muito mais lógico, hoje, reconstruir, com as partículas adamantinas, o corpo de estado de ser sob a estrutura desse corpo físico. É exatamente o que vocês vivem pela coroa radiante do coração, pela coroa radiante da cabeça e, para alguns de vocês, pelo despertar da Kundalini. Tudo isso corresponde, com os indicadores dos sons da alma, com as vibrações em diferentes lugares e os switches da consciência, como dizia Sri Aurobindo. As passagens nos estados modificados da consciência estão ligadas à passagem do estado de ser. Agora, enquanto o corpo de estado de ser não se juntou completamente pelo Sol, ainda que a comunicação seja estabelecida, dado que o Sol foi liberado, enquanto vocês não forem, inteiramente, borboleta, vocês estão entre os dois. E vocês vão, cada vez mais, para a borboleta. É o que acontece em suas modificações de estado de consciência e quando vocês não conseguem mais a montar a bicicleta mental. Os neurônios não têm mais razão de ser. Mas, é claro, vocês devem permanecer aqui até o final, a maior parte de vocês. Nós temos necessidade de sua luz sobre a Terra. Isso foi explicado longamente pelo Arcanjo Miguel, já durante os casamentos celestes, e após. Questão. Isso explica que, quando sentimos partir no Sol, sentimos-nos trazido para o corpo. Perfeitamente. São idas e vindas. Porque, se permanecessem bastante tempo na vibração do estado de ser, no Sol, ou a viajar à esquerda, à direita, vocês compreenderiam muito rapidamente que não tem mais qualquer razão para voltar. Mas vocês têm uma missão a realizar. Questão. O processo de despertar da Kundalini é o mesmo que a de 30 anos? Não, absolutamente não, porque, desde mais ou menos quase 30 anos, desde agosto de 1984, as energias retransmitidas pelo Sol Central, a irradiação azul desceu até vocês. E, descendo até vocês, bem antes dos casamentos celestes, para os mais antigos, abriu e preparou o que se chama de canal mediano, onde sobe a Kundalini quando ela se desperta. A Kundalini, quando ela subia há várias décadas e desde tempos imemoráveis, queimava tudo, ao longo de sua subida. Ora aí, o trabalho foi feito pela energia descendente. Então, vocês podem chamar, de Shekinah, de Shakti, de Espírito Santo, pouco importa as palavras, mas é esta energia que preparou, forrando o canal mediano do Sushumna de partículas adamantinas e tendo transformado esse canal Sushumna no que foi chamado de canal do éter, preparando uma subida da Kundalini muito mais fácil, porque a coroa radiante da cabeça, a coroa radiante do coração e o canal do éter foram preparados, já desde quase 30 anos, pelos primeiros seres que se despertaram, mas sobretudo desde os casamentos celestes, em 2009. Portanto, as subidas da Kundalini, hoje, estritamente nada tem a ver com o que acontecia há 30, 40 anos, ainda. Além disso, não há uma energia que sobe na Kundalini, há várias, há o fogo da terra, há o fogo de éter que sobe e que desce, há a coroa radiante do coração que leva também as energias das partículas adamantinas.
portanto, é profundamente diferente. Mas isso se manifesta, antes de tudo, por esta vibração, por pressão, por dor no nível do sacro, sobretudo quando estão deitados em cima, e por sensações de fogo interior. É um fogo que não queima, contrariamente ao fogo da Kundalini, tal como foi descrito há 30, 40 anos. Isso pode dar calor, mas é o fogo do amor, é o fogo do coração que se manifesta. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, eu lhes transmito todo o meu amor, todas as minhas bênçãos. Muito boas vibrações, muito boas transformações e sigam o que acontece em vocês. Sigam o impulso de suas almas para ir para mais simplicidade e mais verdade. Então, eu lhes digo até muito em breve. E boa continuação e eu espero, e ainda uma vez, até muito em breve também. Passem bem. Até logo.